Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje o capítulo 18 do primeiro livro de Reis. E ele fala a história de Acabe, Elias e Jezabel. Fala mais propriamente da história de Elias e os 400 profetas de Baal. É muito conhecido em todo o país que se diz cristão, todos da escola até os mais velhos conhecem essa história de Elias e os 400 profetas de Baal. Talvez não é conhecido os motivos, as razões pelos quais surgiu essa história. Talvez não é conhecido que foi em função do pecado, foi em função do homem desprezar o Deus verdadeiro, é que houve esse acontecimento. E o versículo 1 diz: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Lá no capítulo 17, começa falando que Deus enviou Elias para falar a Acabe. Acabe foi o 6º rei de Israel. E como já tem sido dito, os reis de Israel sempre foram cada um mais pecaminoso, mais rebelde, mais desobediente, mais idólatra do que o outro. Uma escalada de reis perversos, cruéis, desobedientes, desafiadores à palavra de Deus. E aqui está, aliás, o 7º rei de Israel. E Deus, nesse momento, ele é como se dissesse assim: basta, já foi longe demais, vou tomar as devidas providências, vou agir, como aconteceu com o povo antediluviano, que chegou o momento que Deus disse: olha, não tem mais condições, eu vou tomar uma providência enérgica. E aqui nós estamos vendo Acabe e Jezabel, que estão no pódio da pecaminosidade, estão no pódio da idolatria, estão aqui fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, como nenhum outro fez. E aí Deus levanta esse homem, que até então é desconhecido, está aqui no capítulo 17, Elias, e esse homem procura Acabe e diz: olha, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não haverá sequer orvalho, que dirá chuva, segundo a minha palavra. Quando nós analisamos essa situação, nós imaginamos que toda a sobrevivência, toda a subsistência de uma nação, principalmente naquela época, ela dependia da produção, da agricultura, da vida dos animais, e todo o trabalho da nação dependia disso aí. E, de repente, chega um homem desconhecido, chega para aquele homem poderoso. Acabe era um homem poderoso, um rei poderoso, ele e a sua mulher. Eles haviam, por assim dizer, afastado o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e instituíram Baal e outros deuses como o verdadeiro Deus de Israel. E toda a nação, ele como o chefe, como o rei, toda a nação seguiu. Tanto que a palavra de Deus diz que Acabe e a cada rei diz a mesma coisa, fazia com que a nação pecava como nenhum outro havia feito. E aqui, Acabe está tendo essa condição de um homem que levou a sua nação
a transgredir, a pecar contra o Senhor. E o Senhor está tomando essa providência para essa nação. Olha, eu vou, já que o Deus de vocês é Baal, Baal que é o Deus da provisão, Baal que é o Deus do sol, é o Deus do trovão, do raio, da chuva, é o Deus do alimento, é o Deus da saúde, é o Deus da vida de vocês. Então, sob a minha palavra, notem que a palavra de um homem de Deus, o que ele está falando aqui, é a palavra de Deus. Ele está trazendo a palavra, dizendo sobre a minha palavra, mas ele está sob a direção de Deus. Nesses anos, e ele também não disse quantos anos seria, né? Seria indeterminado. Nesses anos, não haverá orvalho, sequer orvalho, que dirá a chuva na terra de Israel. E aí esse homem desaparece. Ele traz essa mensagem da parte de Deus e ele desaparece para Acabe, para Jezabel, para Israel. E o Senhor disse para ele: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do rio, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. E quando o Senhor manda Elias fugir dali, provavelmente para Elias era uma coisa inaceitável, porque ele estava cumprindo a palavra do Senhor, ele estava obedecendo, ele estava fazendo aquilo que o Senhor determinou. E por que eu tenho que fugir daqui? São situações que acontecem muitas vezes na vida do servo de Deus, que ele não entende o que está acontecendo. Eu estou fazendo tudo direito, que agora eu vou ter que ser um fugitivo, vou ter que me esconder, eu vou ter que ir para a beira de um ribeiro e vou ter que ficar lá e me escondendo e vou ter que me alimentar da boca de um urubu, da boca de um corvo. E são situações que às vezes não é fácil de compreender. E lá vai Elias, ele fica aquele tempo lá, naquele lugar, sendo ali alimentado, mas ele está ali recebendo a provisão, ele está recebendo o cuidado, ele está recebendo o livramento, coisa que, aos olhares humanos, às vezes não é possível entender. Mas naquele tempo, é o tempo que Deus tirou para que, enquanto Israel, a fome estivesse ali tirando o mantimento, tirando a vida dos animais, a vida das pessoas, tirando o sustento, trazendo aflição, ele estava na beira de um rio, bebendo água, estava ali se alimentando. Deus mostrando o seu amor, Deus mostrando o seu cuidado, Deus mostrando a sua provisão, o seu amor para com o servo de Deus. E quando a gente imagina que aquele povo de Israel está naquela ansiedade sem saber quando voltará a chuva, quando haverá de chover, e dia após dia. Não tem lavoura, não tem alimento, um sol calcicante, uma situação dificílima, e o povo não tem esperança nenhuma naquela nação. E cadê o Deus do povo de Israel? O Deus que eles adotaram, o Deus que Acabe entronizou na capital como o Deus de Israel. Cadê o Deus? E uma situação difícil, porque esse povo, o Deus verdadeiro, os tirou lá do Egito. Né? Deus, com seu braço forte, sua mão forte, poderosa, tirou lá daquele cativeiro terrível e os transportou com segurança, com toda a provisão, nunca deixou faltar nada, mesmo sendo no deserto. E aí Deus toma essa terra que eles agora aqui estão, a terra dos cananeus, cujo Deus era Baal. Um dos deuses era Baal. Tomou desse povo, destruiu esse povo e pegou essa terra e deu para o povo de Israel. E é muito difícil a gente entender como que esse povo, a contar dos reis, admitem uma coisa dessa, uma situação dessa, um entendimento desse, de que o Deus verdadeiro poderia ser substituído por um Deus que, na verdade, não existe.
E aqui é como se Deus estivesse dizendo, eu sou o Deus de Israel. Além de mim não há outro Deus. E sobre a minha palavra não haverá orvalho, não haverá chuva. E eu quero ver Baal dizer ao contrário. E esse homem de Deus, ele está lá naquele ribeiro durante aquele tempo, sendo cuidado por aqueles corvos. Quando o rio seca, Deus mostra mais uma vez a sua providência, o seu cuidado, manda ele ir para uma casa de uma necessitada, para que ele pudesse ser cuidado por uma necessitada. E ali na casa daquela necessitada, daquela viúva, daquela desvalida, Deus abençoa a vida de Elias através daquela necessitada e abençoa aquela necessitada através da vida de Elias. Mas chega um tempo que nós podemos entender como a misericórdia do Senhor, apesar do homem, apesar da humanidade, apesar da rebelião, apesar da desobediência, mas Deus, ele sempre olhou para o seu povo com misericórdia. Né? Isaías diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer, e aquilo comoveu o Senhor, a ponto de ele enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Sempre o Senhor foi providente, sempre o Senhor, apesar do homem, mostrou a sua misericórdia para com o homem. E aí, Deus está dizendo para Elias, está no capítulo 18, versículo 1, sucedeu que depois de muitos dias, isso Lucas capítulo 13, está dizendo, depois de 3 anos e 6 meses, sem chuva, Deus manda Elias ir diante daquele homem, diante de Acabe, porque Deus queria trazer novamente chuva depois de tanto tempo de reflexão, depois de tanto tempo de sofrimento, de morte, de angústia, de sequidão, de ansiedade, de desespero. Esse povo já deveria ter tomado uma posição diante de Deus. Né? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 35, Salomão, quando estava orando pela inauguração do templo, ele diz, quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados. Então, a expectativa é de que esse povo, sabendo que quando está faltando a provisão, e que o único que dá a verdadeira provisão é o provedor de todas as coisas. E quando o homem peca, o Senhor tira a provisão. E esse povo teve agora a oportunidade de se humilhar, de entender que o Senhor Jeová, ele é o único Deus. E Deus aqui está enviando Elias para que ele pudesse estar diante daquele rei poderoso. E vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Obadias era como se fosse assim o chefe do gabinete de Acabe. Ele chamou esse homem importante que temia o Senhor, e para que ele pudesse, juntamente, ele ia numa direção e Acabe ia no outro, para ver se achava alguma coisa, alguma relva, alguma água, alguma coisa, para que pudesse manter pelo menos a vida dos animais. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e 50 em 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Estamos vendo aqui a cruel perseguição de Acabe, de Jezabel, que não podendo matar Elias, já que ele mandou atrás de Elias por todos os reinos, e não encontrando Elias, volta contra o servo de Deus. E aqui, Jezabel mandou matar muitos profetas do Senhor, e esse homem de Deus, ele, pelo menos 100 pessoas, 100 profetas, ele conseguiu colocar numa cova, no local, e conseguiu
preservar a vida daquela pessoa. E aí agora Acabe chama esse homem para que pudesse ir em uma direção, para que pudesse tentar achar alguma coisa para sobreviver os animais. E partiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi para uma parte, por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou, vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mates? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor não mandasse homens à busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar os reinos e nações que não tem achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor, eis que aqui está Elias, e poderia ser que, apartando eu-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde vindo eu dar as novas a Acabe, e não achando, ele me mataria, porém teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então, a preocupação aqui de Obadias, porque ele sabia que Elias era um homem sob a direção de Deus. Ele pensou: olha, pode ser que o Senhor te tome e leve para outro lugar, e como eu vou ficar diante de Acabe, que homem perverso, o homem que procurou Elias em todos os lugares para tirar a vida, e não podendo, destruiu a vida de muitos servos de Deus, a ponto de que lá na frente nós vamos ver Elias dizer que ele ficou sozinho, ele achou que estava só, porque ele pensou que todos foram exterminados. E essa era a situação desse homem cruel, desse homem perverso. E aqui o texto está dizendo que a fome ela era extrema em Israel. Não dá para a gente mensurar o sofrimento de uma nação que amanhece, anoitece, não tem uma gota de água, todas as fontes se secaram, não tem um alimento, um ano de seca, é terrível. 2 anos é muito difícil, 3 anos não dá para imaginar. Nós vemos a situação do nosso país, que, embora com tanta tragédia, todos os dias nós tomamos conhecimento de pessoas conhecidas, próximas, que estão perdendo a vida por uma questão de uma pandemia. Mas isso não dá para chegar nem perto da situação que Israel estava vivendo. E tudo isso aqui é em função do pecado. A Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Nós estamos vendo, desde a assunção desses reis de Israel, desses perversos reis de Israel, do primeiro até esse sétimo, a morte dominando, a morte campeando, a morte convivendo com o povo de Israel por causa do pecado. E diante dessa situação extrema, existe algo assim que traz esperança. Elias está aí. O homem de Deus está aí. A esperança de todo o povo era de encontrar o homem de Deus. E que a sua palavra, já que ele trouxe uma palavra de Deus, e através da palavra de Deus, veio aquela fome, aquela seca terrível em função do pecado daquele povo. Então, o olhar de toda aquela nação certamente estava voltado para a perspectiva de um dia, a possibilidade de um dia Elias aparecer, aquele que trouxe aquela palavra de Deus. E aqui, esse homem de Deus encontra com Elias. O interessante é que Elias não apareceu para nenhum outro, né? Não apareceu diretamente para Acabe, né? De jeito nenhum. Não apareceu, tinha tanta gente ali, os profetas de Baal, mas ele veio para aquele que temia o Senhor, para aquele que tinha uma intimidade com o Senhor, para aquele que buscava o Senhor. Deus tinha e Deus tem satisfação a dar a seu povo.
porque o Senhor ele se preocupa com os seus. E aí nós vemos essa grande preocupação desse homem de Deus, dizendo como ele arriscou a sua vida para salvar, esconder aqueles homens de Deus que estavam sendo mortos e preservar da cruel perseguição de Acabe e de Jezabel. E Elias disse para eles, tá? No versículo 15, e disse Elias, vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje mesmo me apresentarei a Elias. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, está no versículo 17, sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. É incrível, e como aqueles que trazem a palavra do Senhor são perturbadores. Em toda a história, nós vemos homens de Deus pagando preço muito alto por trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela realmente ela interessa a poucas pessoas. E nós vemos no Novo Testamento como os apóstolos sofreram, como Estevão pagou com a vida por causa da palavra de Deus, porque falou a verdade, falou a palavra de Deus, e ele pagou com a vida. Nós vemos lá em Crônicas também, Zacarias, que advertiu o povo por causa dos seus pecados, e na preocupação, lá, segundo Crônicas, capítulo 24, 19 a 21, diz que o Senhor os advertiu por causa dos seus pecados, para que eles retornassem aos caminhos do Senhor. E eles não gostaram. Versículo 19, vamos ler. Porém, enviou os profetas entre eles para os reconduzir. Mas que palavra! Para os reconduzir, porque eles haviam se desviado. Reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. O povo desviado, o Senhor, na sua misericórdia, queria os reconduzir aos caminhos do Senhor. Mas o que eles fizeram? Eles mataram o profeta, porque trouxe a palavra do Senhor. E assim são muitos exemplos de perseguição no Velho e no Novo Testamento, porque trouxeram a palavra. Porque, na verdade, o que se espera é uma palavra como Jesus te ama. Né? Deus é amor, uma palavra amena, uma palavra maneira. Não se pode ouvir uma palavra pesada. Na cabeça do homem, isso desde o início. Ele só quer uma palavra que lhe agrade. Se for a palavra de Deus, não serve. Só serve aquilo que lhe agrade, aquilo de bom, de amor, aquilo de próspero, aquilo que, independente dos pecados que Deus tenha, pode levar para ele, mas se for para uma palavra de conserto, não pode de forma alguma. E se transforma num perturbador. Hoje tem que ter uma estratégia muito grande para não perturbar as pessoas, para não incomodar, não ser incômodo, para não ser inconveniente, porque senão se perde a clientela. É a situação que nós estamos vivendo hoje em dias, porque, na verdade, quem manda vamos dizer assim, é o freguês, é o cliente, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como esse povo, aqui, a palavra de Deus para eles não tinha poder. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim, todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ácera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Uma das coisas que nós verificamos aqui, que diante dessa situação de sequidão, de escassez,
de fome, esse rei perverso, ele está aqui se sujeitando. Ele que procurou muito Elias para matar, que ele está se sujeitando a Elias. Elias falou, olha, eu manda lá para o Monte Carmelo os 450 profetas de Baal, os 400 de profetas de Ácera, e para que eu possa reunir com eles. E assim o rei obedece. Mas isso aí por quê? Porque aqui, naquele local ali, certamente era um local do Monte Carmelo onde o povo de Israel, onde esses falsos profetas, ali eles adoravam a Baal. Era ali que Elias queria ter um encontro, queria ter um acerto com eles ali. E aí, Acabe reuniu os profetas no Monte Carmelo. E o versículo 21 diz, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. A situação desse povo, que conheceu Deus verdadeiro, conhecia os feitos, os grandiosos feitos do Senhor, que nenhum Deus fez igual, que estavam de posse da terra do povo que servia a Baal. Estão de posse da terra que Deus havia prometido a dar a eles. E depois de tudo isso, depois de todo o sustento, depois de toda a provisão, esse povo agora está nessa dúvida, será que é o Deus de Israel? Será que é Baal? Será que não é? E aqui Elias está dizendo, olha, por que vocês vivem nesse pensamento, cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. O que Baal fez por vocês? O que vocês têm de prova que ele fez com vocês? E se Baal, segue de vez a Baal. Né? Como o Senhor disse lá no livro de Apocalipse, é que pelo fato da pessoa ser morno, ser nem quente nem frio, o Senhor está a ponto de vomitar a boca. Isso lá no final do Novo Testamento. E acontecendo isso, nós estamos vendo aqui acontecendo aqui e acontecendo lá na frente. Né? E acontecendo hoje também. O povo cocheando entre dois pensamentos e não sabe a quem seguir. Né? E acaba seguindo os deuses estranhos. Então, disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Elias, a essa altura, ele não sabia que Deus tinha preservado muitos. Isso aqui lá na frente, no próximo capítulo, será retificado. Foi a visão que ele teve. Ele estava lá no Ribeiro, ele estava em outro país, em outro local, e ele não sabia. Para ele, somente ele tinha ficado. E então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não se coloque em fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. Vemos a posição desse povo. O povo, eles gostam de espetáculo. Eles não estão interessados a essa altura, já que Elias disse para ele, olha, porque vocês vivem cocheando entre dois pensamentos, eles não responderam nada, eles não estão interessados nisso, não. E quando Elias propõe fazer uma prova, colocar a prova, fazer um tira-teima para saber quem é Deus, o povo está afim disso aí, de espetáculo. Entre Elias e os profetas, 450 profetas de Baal e os 400 de Ácer, aqueles que comiam lá na mesa do rei, que era sustentado com o dinheiro do povo, dinheiro do Estado, era mantido com aquilo que o Senhor havia provido até então, estava sendo usado para sustentar.
esses falsos profetas. Então o povo gostou, achou boa, essa palavra é boa. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. Elias está dando toda a preferência para eles. Olha, vocês são muitos, vocês vão escolher o bezerro, vocês vão invocar o nome do vosso Deus primeiro, e tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nada havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles fizeram aqueles rituais desde cedo até o horário do sacrifício, até as 3 horas da tarde. Se retalharam, derramaram o seu sangue e profetizaram, e nada aconteceu. Por quê? Baal não é nada. Aqui o Senhor está mostrando que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. E, apesar de toda a aflição, de gritos, de profecia, de pulo, de derramamento de sangue, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Isso é uma coisa assim muito importante para nós nos nossos dias, porque quando a gente se ouve muitas coisas nesse sentido, gritaiadas, gritos, profecias que não vêm da parte de Deus, nada acontece, nada muda. As coisas continuam da mesma forma. Mas aí, no versículo 30, diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Está falando de restauração. E Elias tomou 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vemos aqui que Elias não fez gritaiada, não se retalhou, não ficou profetizando, não fez barulho algum. Ele fez uma oração simples e pediu ao Senhor para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, que o que eu estou fazendo aqui é segundo a sua palavra. E o Senhor respondeu, e caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor
é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, isso aqui não vai mudar nada. Né? Isso não vai mudar nada. Esse povo, eles chegaram à conclusão que somente o Senhor é Deus. Mas pensa que isso mudou alguma coisa? Nós vamos ver nos próximos capítulos. Vai continuar como era. Esse povo vai continuar como era. Eles chegaram àquela conclusão, o Deus de Israel venceu mais essa. Né? Mas para eles vai continuar como está, do mesmo jeito. Não vai alterar nada, não vai mudar nada. Muito embora eles viram ali tudo que o Senhor fez, o poder do Senhor, mas infelizmente esse povo ele tinha o coração endurecido e eles jamais aceitariam tanto que Israel lá na frente será levado cativo, a nação será destruída, porque eles rebelaram contra o Senhor. Né? E falando ainda sobre a provisão que o Senhor nos dá, eu gostaria de comentar alguns versículos que é muito importante para a nossa vida, porque, infelizmente, muitas vezes nós estamos servindo, nós estamos confiando, nós estamos dedicando a quem nós não deveríamos dedicar a nossa confiança e a nossa esperança. Mas nós temos que entender que a nossa provisão, ela vem do Senhor. O salmista Davi disse no Salmo 37, versículo 25, olha, eu fui jovem, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Né? Aquele povo, eles não tinham essa consciência. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Muitas vezes nós viemos ansiosos, desesperados, mas nós não podemos ser como aquele povo. Nós temos que entender que a nossa provisão, nosso sustento, ele vem do Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, diz, considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. O Senhor, ele está interessado em nos dar o sustento, em nos manter, porque ele é o nosso provedor. Lá em Neemias 9, 21, diz, falando da forma que Deus sustentou aquele povo que estava lá no deserto, diz que Deus sustentou de tal modo os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, a sua roupa não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Durante todo o tempo que aquele povo esteve no deserto, não faltou roupa, não faltou sapato, não faltou mantimento, não faltou nada. Deus proveu sempre que precisava, eles tinham lá um sapato novo, eles tinham roupa nova, eles tinham de tudo. Nunca faltou nada para esse povo. Aí o Senhor, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente, e nós temos que depender do Senhor. Muitas vezes a pessoa, ele acha, olha, eu dependo do meu patrão, ele é o meu provedor. Não, o Senhor é o meu ajudador, é o nosso ajudador. Eu dependo daquela pessoa. Ele presta todas as continências a certas pessoas que não deveria fazer, quando ele deveria fazer somente a Deus. Ele vive na dependência. Olha, se essa pessoa me tirar isso, eu perdi o meu sustento. Mas o nosso sustento, ele está nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso cuidador. E a palavra de Deus nos instrui que nós devemos confiar tão somente no Senhor, porque Ele é o que pode nos sustentar. Que Deus os abençoe e que possamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Amém. Tem alguns comentários aqui. Aí eu vou ler os comentários e se alguém quiser participar de forma oral depois, pode participar. Tinha um comentário da Késia. Nos dias de hoje também, bem perto de nós, vemos claramente a rejeição por quem se posiciona contra o pecado. E um outro comentário.
Obadias era um oficial, mordomo, no palácio de Acabe e ministro de Estado. Em ambos os cargos, ele servia como representante pessoal do rei. Apesar disso, ele não se contaminou, permaneceu fiel a Deus em um contexto de idolatria e ainda escondeu os 100 profetas de Deus e os sustentou. Esse homem viveu de maneira prática a mordomia cristã. Ele foi fiel ao cargo que Deus colocou nas suas mãos e glorificou ao Senhor por meio disso. Que possamos glorificar o nome de Deus por meio dos nossos trabalhos e posições que exercemos. Outro comentário. Acabe sugere que Elias estava tentando prejudicar Israel. Elias imediatamente reverteu a acusação. Era Acabe que havia prejudicado Israel ao adorar os espíritos, os deuses, né, Baal e Acera. Da mesma forma, muitos têm acusado a Igreja do Senhor de travar o desenvolvimento da nação, da família e outras coisas mais. Se esquecem que são os seus pecados que fecham os céus para não serem abençoados. Podemos ver o verso 38, que diz que o fogo consumiu as pedras, até as pedras, porque o nosso Deus é fogo consumidor, Hebreus 12, 29. E um último comentário. Quando Deus age, não deixa margem de dúvida, multidões e circunstâncias. Quando Deus age, não deixa margem de dúvida. Multidões e circunstâncias não são garantia de vitória. A única garantia que nos torna mais que vencedores é carregar em nossa vida, é o que Elias carregava na vida e no nome, o Senhor é Deus. Amém. Os comentários muito bem abalizados, repercutindo o acolhimento que o ensino tem tido. Os irmãos que quiserem, porventura, participar oralmente, podem fazê-lo. Tem alguém que gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta? Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Amém. Gostaria de fazer um comentário, né? A gente vê um Deus, através do que aconteceu aí com o profeta Elias, com o povo de Israel, a gente vê um Deus que não desampara os seus servos, né? Por mais que possa demorar para o ser humano, né? Por mais que a resposta ela possa demorar a acontecer e chegar, mas Deus ele não desampara os seus e ele sempre é exaltado. E a gente vê Deus sendo exaltado, por mais que o povo de Israel se colocou contra ele, adoraram os profetas, por mais que a gente veja que o rei Acabe se colocou contra Deus, mas a palavra de Deus ela se cumpriu, né? Por mais que a gente tenha líderes na nossa nação, no nosso país, pessoas que estão corrompidas, pessoas que se coloquem contra a palavra de Deus, pessoas que se posicionem contra os princípios e valores estabelecidos por Deus, a gente sabe, né, que Deus ele não se deixa escarnecer, né, e ele vai mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Essa é a minha participação. Mais comentários ou perguntas que os irmãos queiram fazer? Ainda temos um espaço de tempo. Estavam conosco os pastores Itamar e Fábio, estão aí ainda. Podem participar caso queiram. Esqueci meu celular. Oi, Pai do Senhor, irmãos. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Um estudo abençoado, maravilhoso. Eu às vezes acho que a Bíblia ela tem uns episódios de humor, né? Esse em especial já me fez rir várias vezes, né? Sempre que eu leio ele, pela ironia, né? Entre aspas ali do profeta para com os sacerdotes de Baal, né? Dizendo, grite mais alto, quem sabe não está viajando, quem sabe, né? E ele se flagelando, humor para o lado de cá, não humor para o lado deles, né? Então, eu vejo, assim, nesse estudo dessa manhã, onde a gente pode fortalecer a nossa fé, né? Porque diante de todos aqueles desafios, e era um homem contra vários homens
dos profetas de Baal e de Azera, né? Baal e Azera. Um homem, uma voz, né? Mas uma voz que se manteve firme, uma voz que se manteve olhando o Senhor, que mesmo diante daquela multidão de falsos profetas, teve a sua posição ali imutável, e aconteceu o que aconteceu. O fogo desceu do céu, consumiu tudo, lambeu, diz a Bíblia que até as águas que estavam ao redor, como foi dito aí pelo nosso querido irmão, o fogo lambeu, mas não deixou nada, né? E aquilo foi a glória do Senhor. Também um irmão comentou de que os homens estavam... Os homens sempre querem ver espetáculo, nem isso é verdade, né? Foi bom aos olhos do povo, todo mundo queria ver bom, se vai ter fogo descendo do céu, eu quero ver, é boa, né? Então, era necessária aquela manifestação para provar a existência e a presença de Deus, embora o resultado daquilo foi um morticídio para com os falsos profetas e acabou com aquele sacerdócio satânico e maligno. Então, foi maravilhoso o estudo, parabéns, pastor Josias, parabéns a IDB Candangolândia, esse irmão querido, que sempre é um prazer ouvi-lo nesses estudos. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Mais alguém gostaria de comentar? Bom, nós estamos caminhando para o encerramento e louvamos ao Senhor pela propriedade. Pertinentes foram os comentários desde a exposição, passando pelos irmãos que comentaram no chat, pastor Fábio, que falou também. Pastor Itamar, está aí ainda? Ok. E realmente toda a palavra sempre própria e única no seu poder, fala muito conosco, sempre muito atual, e nós sabemos que aquela geração estava diante de uma possibilidade de arrependimento, embora, como colocou o nosso professor Jacó, esta oportunidade de arrependimento teria da parte deles o desdém, o descaso. Eles proclamaram, eles confessaram: o Senhor, Ele é Deus, né? A expressão ela amplia mais o que está nas nossas Bíblias em português, quando diz só o Senhor é Deus, porque ele diz exatamente o Senhor, Ele é Deus, né? Como no nome de Elias, que passa esse mesmo entendimento, né? Deus é o Senhor, esse é o significado de Elias, né? Então, diante daquela oportunidade de arrependimento, esse povo confessaria sem compromisso exatamente o que está significado no nome de Elias. O Senhor, Ele é Deus. E deixaria, infelizmente, passar a oportunidade de arrependimento, oportunidade essa que veio com a sentença de Deus sobre aquela liderança religiosa, com a morte de toda aquela gente, né? O contexto coloca que havia ali 850 profetas ao todo, né? Sendo 400 de Baal e os outros 450 de Axera, ou Acera, o nome aí, ele sugere prazer, libertinagem, soltura da carne. Axera é isso, né? Então, está muito baixo aí, okay. Mas louvamos a Deus por tudo que Ele tem falado através da sua palavra e pedimos aos irmãos, continuem orando pelo nosso país, pela nossa geração, para que o nosso país se abra para a oportunidade de arrependimento. Deus haverá de tratar com autoridades do nosso país, da mesma forma como Ele tratou com autoridades em Israel. Como disse o pastor Fábio, foi aquela execução com muito sangue, a mão de Deus pesando sobre aqueles profetas, sobre aquela estrutura. Depois Jezabel seria devorada por cães, Acabe teria uma morte terrível. Então a história se repete em Deus executando os seus justos juízos, e o Brasil vai ver isso. O Brasil vai ver aqueles que estão instituindo Baal na Câmara Federal,
Já o fizeram, aliás, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, na mídia. O Brasil vai ver a mão de Deus estendida e ele vindicando que ele é o Senhor. E a nossa oração deve acontecer no sentido de que a nossa nação ela possa responder favoravelmente à oportunidade de arrependimento também em meio ao juízo de Deus. Deus continue abençoando poderosamente